Seu Vida e Saúde no ar, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Recebe aí, olha, o meu abraço. É segunda-feira da mudança, por isso ele tá aqui com a gente. Dr. Luiz Fernando Sela, bem-vindo. Tudo bem, Teru? Tudo bem, graças a Deus. Melhor ainda com a sua presença aqui. É sempre um prazer participar. Segunda é dia de reforço, é dia de cuidado. A gente está se aproximando mais aí do verão, né? E aí a gente fica preocupado com aqueles quilinhos acumulados durante o inverno, com os exageros que a gente fez ao longo desses meses passados. Mas Segunda da Mudança não é sobre perda de peso ou sobre dieta, não. Vem pra cá porque Segunda da Mudança é sobre a sua saúde, é sobre o seu bem-estar completo e integral. Agora me diz uma coisa, você considera aí que tem um corpo saudável? Que o nosso organismo pode estar comprometido por condições silenciosas que a gente nem percebe, mas essas condições estão prejudicando o nosso organismo e nos deixando doentes. Já parou para pensar nisso? Por isso é que o Dr. Luiz Fernando Sela, ele que é endocrinologista, é médico do estilo de vida, está aqui e vai trazer informações para nos ajudar a detectar problemas relacionados à inflamação crônica. Dr. Luiz, tanta coisa pode estar em jogo, hein? Muita coisa, uma lista enorme de sintomas pode acometer as pessoas e elas nem sabem que a causa é a inflamação crônica. Olha aqui, hoje é um dia muito especial. Você pode traçar novos caminhos para mudanças necessárias aí para a sua vida. Segunda-feira é dia dessas mudanças. E ele não vem só com essas informações, não. Aqui no Vida e Saúde você tem a oportunidade de fazer um treino bom com Tânia Santos, ela que traz aqui um treino de equilíbrio hoje. E tem receita para você também partir para ação aí. Hoje você aprende esse snack de granola. Olha que ideia legal, prática. Doutor Luiz, a gente precisa de praticidade na cozinha, né? Olha que lindo. Que delícia, hein? Tô com água na boca. Delícia, delícia. E a gente começa esse programa, gente, trazendo aqui uma reflexão hoje da meditação jovem de 2023. O pastor Milton escolheu o texto de Provérbios 27:19, que diz assim, olha, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. E eu andei pensando nisso aqui, Dr. Luiz, Deus está muito mais interessado no nosso eu interior do que naquilo que a gente anda mostrando por aí nas nossas... Ele vai falar sobre selfie aqui, né, o pastor Milton, mas aquilo que a gente anda postando nas nossas redes sociais, ou colocando no nosso status, ou contando aí para os familiares. Deus sabe o que vai no nosso coração. Embora a sociedade de hoje valorize muito a aparência exterior, Deus olha muito mais para o coração. Ele tá aí com você, tá? Convida ele para ficar, convida ele para transformar. Eu tô convidando ele agora para ficar aqui comigo e já tomei a liberdade de pedir para que ele faça o mesmo com você. Você aceita? É Vida e Saúde começando aqui na sua tela. Segunda da Mudança tá na área. Vida e Saúde vai ali e volta já. Vida e Saúde de volta, vem pra cá que hoje a gente vai falar sobre inflamação crônica. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Dr. Luiz Fernando Sela tá com a gente, ele que é da Sou Saúde, tem ajudado muita gente a perceber a inflamação crônica que vem de maneira silenciosa. Você vai falar sobre isso com a gente já já. Mas você tem ajudado muita gente a lidar com a inflamação crônica de maneira mais assertiva, né? Sem mascarar. Exatamente, Teru. A inflamação crônica, como a gente vai ver no programa de hoje, ela é a base de muitas doenças que mais matam as pessoas, doenças cardíacas, câncer e por aí vai. E se as pessoas não estão cientes desse problema, elas não vão tomar nenhuma medida para combatê-lo. Por isso que é tão importante falar sobre esse assunto. Eu queria que você aproveitasse muito bem esse programa de hoje aqui, porque o Dr. Luiz, juntamente com a sua esposa, a doutora Daniela Cano,
tem ajudado muitas pessoas a vencer a inflamação crônica através de um protocolo. E aí você que está assistindo hoje vai poder já ter um gostinho aqui do que você precisa compreender e de coisas que você precisa atuar aí na sua vida. Mas se você quiser mais informações, eu quero pedir para você correr no Instagram. Vai lá, @sousaude. É pelo Instagram, doutor? Exatamente. Então, @sousaude, SOW Saúde, e a pessoa nos segue lá no Instagram, que a nossa equipe vai te enviar todas as informações por mensagem lá no seu Instagram. Muita gente já aproveitou essa oportunidade e já está livre de problemas que não imaginava que estavam relacionados a essa inflamação crônica, tá? Agora eu quero saber de você. Como é que você trata as suas inflamações aí? Vamos falar de maneira geral. Conta pra gente, traz aqui pro Vida e Saúde, coloca aqui na nossa tela, manda aqui pro nosso WhatsApp usando o QR Code que tá aqui, olha. Aponta a câmera do seu celular aqui para esse código e você vai ser levado ao nosso WhatsApp. Clica nesse código que apareceu aí e agora você pode falar com a gente. Como é que você lida com as suas inflamações? Se você prefere digitar, o contato do Vida e Saúde é 12 98266 0004. Doutor Luiz, ai, tanta coisa para saber sobre esse assunto, inflamação crônica. O que seria, quando eu penso em crônica, eu penso em algo que tem a ver com tempo, né? Cronos. Sim. Muito tempo inflamado. Teru, a gente entende muito bem a inflamação crônica quando a gente pensa na diferença dela para a inflamação aguda. Então eu queria explicar a diferença para as pessoas. Inflamação aguda é aquilo que talvez você já percebeu quando toma uma picada de um inseto, quando você torceu o pé, você tem o inchaço, aquela vermelhidão, você tem a dor e também dificuldade para usar aquele local. Isso é uma inflamação aguda, que dura uma semana, 2 e depois vai embora. Então, Teru, a inflamação ela é acionada, é uma resposta do sistema de defesa para lidar com alguma ameaça ou para reparar algum tecido do corpo que foi lesionado. Ela pode ser benéfica, então? Ela pode ser benéfica, claro, né? Quando você, por exemplo, entra em contato com uma toxina, o corpo vai fazer uma resposta inflamatória e vai eliminar aquela toxina. Agora, para pensar o seguinte, e se a causa da inflamação não vai embora em uma semana e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano? Essa inflamação se torna crônica. É uma inflamação prolongada. E às vezes a pessoa não percebe, porque ela não é uma inflamação que às vezes está pontual aqui numa articulação, na pele, num local específico. É uma inflamação crônica, generalizada e talvez leve. Só que como ela dura muito tempo, ela vai minando a nossa saúde aos poucos. Vamos pensar aí em alguns fatores principais que na verdade são as principais causas dessa inflamação crônica, doutor. Peraí, antes de entrar nisso, eu queria entender o seguinte. Então, quando a gente fala de inflamação crônica, eu posso pensar que todo o meu organismo está inflamado, as artérias, os órgãos, as funções. Exatamente, Teru. Por exemplo, a gente vai falar já das causas da inflamação, mas se o seu corpo está inflamado cronicamente, ou seja, uma inflamação que não demora uma semana, ela fica por anos, você pode ter praticamente lesão em todos os órgãos. Vamos começar pela pele. Então, a pele, você pode começar a ter muita acne, então aqui no rosto, aquelas espinhas, às vezes coceiras na pele, ou o eczema, que são aquelas doenças alérgicas que descamam, né? A psoríase, é muito comum a psoríase, pode ser um problema. Quem tem muita acne nas costas, sabe? Cheio de espinhas nas costas. Atrás dos braços. Atrás dos braços, pode ser um sintoma de inflamação. A inflamação, Teru, pode pegar o cérebro também. A gente chama isso de neuroinflamação. E o que é a neuroinflamação? É um processo em que o seu cérebro vai ficando inflamado. Uma inflamação leve. O que você vai sentir? Você pode ter dor de cabeça com frequência, você pode sentir uma perda de memória, foco ou concentração. A gente chama isso de uma mente anuviada. Sabe, parece que está meio embaçada assim a sua cabeça, Teru? Você já teve essa sensação? Pós-Covid isso veio muito forte. Por quê? Porque o Covid inflamava o cérebro.
A gente achava que o Covid era uma doença respiratória, mas ele era uma doença inflamatória. Tinha gente que tinha inflamação no sistema digestivo, diarreia, né, depois do Covid. Então, se você às vezes tem aquela sensação de que você não lembra de uma palavra, Tá confusa, não consegue raciocinar direito, a memória não está boa, pode ser sintomas de neuroinflamação. Então, todo o corpo vai sentir de alguma forma, doutor? O coração, essa inflamação pode afetar os vasos sanguíneos e vai entupindo os vasos sanguíneos, a gente pode ter risco aumentado para um infarto. A inflamação é um processo presente na gordura no fígado. Muita gente hoje com gordura no fígado, não é? Esse problema de saúde que afeta milhões de brasileiros que por uma má alimentação, por excesso de peso, o fígado começa a ficar recheado de gordura e fica inflamado. Nós temos ali um processo crônico de inflamação. O intestino, a gastrite, a esofagite, tem pessoas que têm anos de azia, refluxo e queimação por uma inflamação crônica nesses órgãos digestivos. Tá, agora vamos tentar entender algumas dessas causas. Por que é que o nosso corpo inflama assim cronicamente? Será que a gente teve alguma coisa pontual que não tratou e ficou pior? Ou será que é coisas que a gente faz no dia a dia? Olha, a primeira causa e principal, alimentação desregulada. O que você quer dizer com isso, doutor? Uma alimentação que é uma bagunça, não tem horário, a qualidade dos alimentos é ruim, é uma alimentação rica em produto ultraprocessado, cheia de coisa de pacotinho. Uma alimentação que tem muito açúcar, muita gordura, muito sal, muita comida refinada, muita comida artificial, Teru. O corpo, ele não foi feito por Deus para receber esses alimentos altamente industrializados. Quando Deus criou o nosso corpo, Ele nos fez para comer os alimentos naturais. Então, quando a gente recebe esses alimentos para o corpo entende aquilo como uma ameaça. Ele se sente ameaçado por tanta gordura, por tanto açúcar, ele vê aquele alimento como um inimigo. Então, esses alimentos são inflamatórios. Vários desses produtos alimentícios não são nem reconhecidos como alimentos, né, doutor? Teru, o corpo não sabe o que fazer. Eles são tão modificados pela indústria que, de verdade, deveriam ser chamados de produtos ao invés de ser chamados de alimentos. Vamos dar uma olhada em outra causa aqui que pode causar inflamação crônica. Um estilo de vida que também está desregrado, doutor. Dormir tarde? A pessoa não dorme bem, não faz atividade física, está muito estressada, não bebe água, ou seja, ela vive um estilo de vida que estressa o organismo. O corpo nunca sabe o horário das refeições, nunca sabe o horário que vai dormir, ele está desidratado por falta de água, está comendo alimentos que não são legais. Então tudo isso para o corpo é uma ameaça, o corpo fica em estado de estresse e ele responde como? Com inflamação crônica. Vamos entender mais uma causa aqui que pode estar, de repente, levando o seu corpo a se inflamar. Distúrbios autoimunes que a gente tem visto cada vez mais, doutor. Exatamente. Algumas pessoas, Teru, estão com o corpo inflamado porque o sistema de defesa que deveria combater vírus, bactérias, fungos, parasitas, ele erra o alvo e começa a atacar, por exemplo, as articulações, né? Então vai pegar aqui no quadril, vai pegar aqui no ombro. Vai pegar aqui na tireoide. Na tireoide. Quanta mulher, Teru, tem hipotireoidismo, a chamada doença de Hashimoto, que é uma inflamação da tireoide. Outros locais que a gente pode ter doença autoimune, o intestino, a colite, uma doença gravíssima do intestino, colite ulcerativa, pode ser uma doença autoimune. Então, várias dessas doenças de pele que você mencionou aqui também são autoimunes, doutor. Tem, sim. Por exemplo, a gente tem a psoríase, a gente tem também o vitiligo, que é aquela doença em que a pele vai ficando branca, né? A gente tem o lúpus, que é uma doença que pega as articulações, mas também pode comprometer a pele. E tem as doenças neurológicas, esclerose múltipla, né? Uma doença muito grave, que afeta os nervos e as pessoas ficam com formigamentos, perdem a força, uma doença que pode ser bem complicada de tratar. Tá, então quando eu tô com o meu estilo de vida desregulado, com a minha alimentação também toda maluca, qual foi a outra causa que a gente colocou agora? Distúrbios autoimunes, né?
eu vou ter um órgão que vai ser mais alvo dessa inflamação ou o sistema todo está comprometido? É circulatório? Como é que é? Teru, essa inflamação circula pelo sangue. O sistema de defesa produz proteínas inflamatórias que andam pelo sangue. E o sangue anda por onde? Por todo o corpo, né? Então o corpo todo fica inflamado. Agora, por que uma pessoa inflama a tireoide, outra inflama o intestino, outra inflama a pele? Aí entra a genética, a nossa predisposição genética. Então você vê assim que às vezes tem famílias que todo mundo parece que tem câncer, outras famílias que muita gente tem doenças cardiovasculares, algumas famílias têm muito Alzheimer, né? Então a sua predisposição genética, ela vai dizer aonde você vai adoecer, mas é a inflamação crônica, como a gente está mostrando aqui no nosso boneco, todos esses órgãos que está causando, ela é a base de todos esses problemas. Bom, agora eu quero saber como é que eu sei se eu estou com inflamação crônica ou não. O Dr. Luiz deu várias dicas aqui, falando alguns sintomas, né? Mas vamos trazer aqui os sintomas mais comuns e eu quero que você pense aí no seu caso. Veja se você se identifica, veja se você se vê numa dessas situações. Não significa necessariamente que seja uma inflamação crônica, porque pode ser um problema pontual também, né, doutor? Mas Sim. A gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Teru, um sintoma muito comum é a dor crônica. Sabe aquela pessoa, a Maria das dores, né? Sempre com uma dor, né? Hoje estou com dor na coluna, eu estou com dor no ombro, estou com dor no pé, estou com dor no tornozelo, estou com dor de cabeça, acordei com dor aqui, dor ali. E você está sempre precisando comprar analgésico, anti-inflamatório, sempre com uma dorzinha. Esse é um sintoma muito típico para que mostra que o seu corpo está inflamado. Vamos ver outro sintoma? Cansaço e desânimo, você não tem vontade de fazer nada. Sim, Teru. Vê a receita aqui do Vida e Saúde e fala, eu quero fazer, mas daí quando vai para a cozinha, a vontade acaba. Essa inflamação, ela rouba a nossa energia. O corpo, ao invés de gerar energia para você, ele está preocupado em se inflamar, né? Em combater essas coisas. E o nosso cérebro, como eu falei, ficam afetados. Então a pessoa não tem ânimo, não tem vontade, ela tem fadiga, ela, sabe, é um parto para levantar da cama de manhã. Na hora que você fala assim, vamos fazer o treino aqui da Tânia Santos, ela tá lá jogada no sofá e ela não tem vontade de levantar para fazer o exercício. Tá aqui, ó. Sim, é verdade, não tem ânimo para nada, nem coisas que gostava de fazer antes. Parece que sente vontade mais de levantar e fazer. A pessoa simplesmente parece que a pilha acabou, não tem energia. Sabe o celular no final do dia, né, que tá lá, a bateria tá no vermelho, né? A pessoa tá vivendo na reserva o tempo todo. Tá assim por aí? Olha esse sintoma, compulsão por doces. Você aí tá louco, tá parecendo uma formiga mor de plantão aí, caçando tudo que é possibilidade no armário. Tem gente que vai até o pote de açúcar, não é você não, tá? É alguém que você conhece. E come uma colher de açúcar porque não achou mais nada para comer. Pode ser essa gana por açúcar? Por quê? Lata de leite condensado, chocolate, às vezes até no meio da madrugada, Teru. Já atendi pacientes com isso. Pensa que essa inflamação afeta o seu metabolismo, afeta a sua glicose, afeta tudo. Energia. A forma como você gera energia. Então a pessoa está cansada, está desanimada. Como é que ela faz para ter assim aquele up, né? Aquele pico de energia? Vai numa caloria de rápida absorção, vai no açúcar. Então é o doce, é o chocolate, é o bolo, é a torta, sabe, aquele monte de sobremesa. Ou farinha, né? Pão, bolo. Você busca um carboidrato de rápida absorção para te dar energia, tentando driblar esse problema. Só que isso faz o quê? Engorda. E piora mais ainda o problema. Porque a gordura é também um tipo de inflamação, né, doutor? Exatamente, né? A gente chama de celulite, não é? Tudo que termina em ite é inflamação. A gente chama de celulite quando a pessoa está muito obesa, né? Está com muita gordura corporal. Ela fica com aquela pele cheia de buracos, assim, aquilo é uma aparência de uma pele inflamada. E aquela gordura, ela não está ali apenas para armazenar energia que você comeu além da conta. Essa gordura, com o passar do tempo, imagina que aquelas células vão ficando abarrotadas de gordura,
elas começam a ficar estressadas e elas produzem proteínas inflamatórias. Ou seja, o excesso de peso inflama o seu corpo. E quanto mais inflamado o seu corpo fica, mais inchado você vai estar, criando uma bola de neve. Sim, um ciclo que realmente é desanimador, porque se você está sem energia, você busca energia da fonte errada, e aí você está alimentando uma inflamação que o seu corpo está tentando combater e vira um sem fim aí. É um círculo vicioso que vai desembocar em todas essas doenças que a gente está falando. Infartos, derrames, diabetes, Alzheimer, câncer. Todas essas doenças têm um denominador comum, chamado inflamação crônica. Vamos ver mais um sintoma aqui? Ansiedade e depressão. Por essa você não esperava, né? Como é que essa inflamação crônica vai parar nesse sintoma que é uma doença? Teru, tem gente que acha que ansiedade e depressão só vem do lado emocional, dos traumas, dos problemas de relacionamento, de problemas financeiros ou de um trabalho que você não gosta. Claro, existem essas causas, digamos assim, sociais, psicológicas de ansiedade e depressão. Mas eu queria te mostrar aqui, ó, o teu cérebro, ele é um órgão físico, ele está aqui, ó, na sua cabeça, e aqui que está a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E o cérebro recebe, Teru, a comida, a bebida que você ingere da mesma forma que o fígado, que o coração, que o intestino. Então, se o alimento inflama o intestino e inflama o coração, ele inflama também o cérebro. Isso vai prejudicar a produção daquelas substâncias que a gente chama de neurotransmissores, a serotonina, por exemplo, e vai influenciar o humor e a ansiedade. E é claro que a gente acaba buscando, né, razões para a ansiedade ou para a depressão mais concretas. Sim. Por isso, talvez a gente não coloque na conta da inflamação crônica, mas se a gente está inflamado desse jeito, não conseguimos pensar sobre coisas básicas, né? Tá confuso, tá perdido, tá esquecido. Imagine tomar decisões ou então avaliar com clareza algo do nosso relacionamento interpessoal. Realmente faz todo sentido, doutor. Por isso que eu acredito que a inflamação crônica ela não traz apenas problemas físicos, mas problemas no comportamento, problemas até profissionais, porque se você está com o cérebro inflamado, não consegue tomar decisões, está sem ânimo, isso pode prejudicar até o seu trabalho. Vamos pensar agora o seguinte, tem mais um sintoma aí antes de pensar o seguinte comigo. Se você está com sobrepeso, isso também pode ser um sintoma de inflamação crônica. Teru, a pessoa inflamada, ela incha, ela fica inchada, sabe? Mas de retenção de líquido ou de gordura mesmo? Dos dois, na verdade. Então, por exemplo, ela come muito açúcar, ela tem uma alimentação desregulada, então ela vai engordar em gordura. Agora, esse corpo com mais obesidade, com mais excesso de peso, ele também inflama, como a gente já falou. E quando você fica com inflamação, seu corpo vai ficar inchado por retenção de líquido. Já aconteceu com você assim, de num final de semana você deu uma abusada e segunda-feira você foi se pesar, você tinha engordado 2 quilos em 2 dias? Isso não é gordura que você acumulou. Ninguém acumula 2 quilos de gordura de uma vez só. Esse peso extra na balança provavelmente é retenção de líquido por causa da inflamação. Vamos pensar o seguinte agora. Talvez você tenha se identificado aí não com um desses sintomas, mas com vários. Está se sentindo cansado, tem dores, está um pouco acima do peso. Esse sobrepeso, aliás, vamos falar sobre isso mais um pouquinho. Não é estar obeso. Eu posso estar, de repente, só com alguns quilinhos a mais. Isso já pode significar a inflamação crônica ou não? O maior indicador, Teru, é o excesso de gordura corporal. Ah, tá. Então não é só o peso. Você faz uma análise. Por exemplo, você pode ter uma pessoa com peso acima, mas ela é puro músculo, se você for fazer uma análise, né? Agora, existem aquelas balanças que a gente chama de bioimpedância, que ela mostra qual é a sua porcentagem de gordura. Então, se você está com excesso de gordura no seu corpo, ou seja, o peso na balança extra, ele vem de gordura e não de músculo, isso é um problema, porque essa gordura inflama o seu corpo. Vamos fazer o seguinte,
Vou deixar você avaliando um pouquinho mais aí sobre esses sintomas e vendo se você está se enquadrando em muitos deles ou não, porque eu quero saber do Dr. Luiz no próximo bloco sobre exames que vão indicar, que vão identificar se existe mesmo uma inflamação crônica ou é um problema pontual que eu preciso abordar também. Combinado? Fica aqui com a gente, ó, corre lá no Instagram, vai lá, @sousaude, SOW, porque você vai receber mais informações sobre esse protocolo Desinflamação Adventista. E ainda hoje aqui no Vida e Saúde você acompanha treino de equilíbrio com Tânia Santos e vai ter esse snack de granola, ó. É maravilhoso. A gente volta já.